Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o Evangelho de Cristo não se baseia em interesses pessoais, mas na fidelidade à palavra de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Na nossa cabeça, o importante não é o que nós ouvimos de Deus, mas se nós estamos falando de Deus. Como se qualquer coisa que tivesse o nome de Jesus servisse para nos salvar. E na verdade, as coisas não são desse jeito. Você sabe por quê? Porque o importante não são as palavras, mas o Espírito que diz essas palavras. E o Espírito Santo, ele não prega nada que é contrário à Bíblia. Então, por mais que às vezes nós estamos ouvindo o nome de Jesus, aquilo não reflete a realidade que existe na palavra de Deus. E é por isso que a vida de muitas pessoas, ainda que ligadas à igreja ou processando a fé em Jesus, elas não mudam e não sofrem transformação. Porque para existir essa transformação é preciso o Espírito Santo. E para ter o Espírito Santo é preciso que tudo ali esteja de acordo com a palavra de Deus. Senão as pessoas elas iriam acabar roubando a glória de Deus. E você acha que Deus aceita qualquer tipo de culto e qualquer tipo de coisa? E aqui começa o maior dos problemas. Jesus ele fala que nós vamos nos alimentar da palavra de Deus. Só que quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós temos a ideia de que algo está sendo alimentado, mas aquilo não satisfaz. Aquilo não mata a fome, aquilo não tira. Então na minha cabeça existe uma ideia errada de que o meu corpo está sendo alimentado, mas na realidade não é isso que acontece. E é por isso que o comportamento de muitas pessoas eles não mudam. Nós não vemos os frutos do Espírito Santo. Por mais que essas pessoas estão dentro da igreja há muito tempo, por desconhecerem a palavra de Deus, elas têm ouvido coisas que não são a realidade que está dentro da palavra. Então esse ensinamento, ele se baseia no quê? Apenas nos interesses humanos. Então eles pregam aquilo que as pessoas querem ouvir, porque o objetivo é a salvação, não é a remuneração. O objetivo dessas pessoas, muitas vezes é a sua própria vaidade, é ter uma igreja cheia. Ai, como aquele pastor, ele é engraçado. Ah, ele faz um monte de piada e não sei o quê. Aquilo é divertido. Nós estamos falando de coisas sérias. Nós estamos falando de céu, de inferno, de salvação, de morte na cruz, e tem que ser engraçado. Será que na presença do Espírito Santo teria alguém rindo ou desrespeitando a Deus? Será que no dia que tiver aberto os selos, ou no dia que os cavaleiros do Apocalipse tiverem sido soltos, tiverem tudo por aí, e as trombetas tocando, será que vai ter alguém rindo? Mas não, né? No evangelho nosso, tudo pode. Tudo pode, não tem problema nenhum, porque é assim. Porque nós temos que nos divertir. Na falta de Deus, nós buscamos explicação para tudo aquilo que é torpe. Tudo aquilo que deveria ser refutado, tudo aquilo que deveria ser rejeitado, nós acabamos normalizando, porque nós comparamos as coisas. Mas ninguém tem comparado aonde tem que se comparar, que é com o quê? Com a palavra de Deus. E é por isso que eu sempre digo, leia a palavra de Deus, para que você possa reconhecer que Espírito que está falando com você, se é o Espírito de Jesus, aquele que pode te salvar, ou é o Espírito humano, que busca apenas os teus próprios interesses. E se nós olharmos na Bíblia, também tem exemplo disso, de pessoas que anunciavam o Evangelho apenas por interesses pessoais e daqueles que diziam a verdade inconveniente. O primeiro que pregou a verdade inconveniente foi quem? Foi Jesus. Na cara da igreja da época, ele disse verdades a tal ponto da igreja querer matá-lo.
Porque Jesus não só tirava a autoridade da igreja, mas ele fazia coisas que a igreja não podia fazer. A igreja sem Deus, ela é um prédio. Ela é uma instituição com um conjunto de pessoas que enganam aqueles que não conhecem a palavra. Porque o evangelho que eles pregam não muda a vida dos próprios pregadores. Porque se já tivesse mudado, eles já teriam arrependido e não teriam seguido ainda os mesmos caminhos e não continuariam anunciando uma mensagem que está contrária à mensagem de Deus. Independente da forma que as pessoas aprenderam, elas podem adquirir o conhecimento certo na Bíblia. Olha a história de Paulo, é justamente essa. Paulo antes aprendeu pela boca da igreja, depois ele aprendeu pelo Espírito Santo. E ele escolheu servir a quem? Ao Espírito Santo. E quem matou Paulo também? A própria igreja. E de novo, a igreja ela sempre vai fazer isso, ela sempre vai calar as vozes. Porque todos os profetas que falavam em nome do Espírito, eles foram calados. E o povo que recebia uma mensagem de arrependimento, quem se arrependesse, era salvo. Então a dificuldade que você vive na sua vida é a distância que você está do Evangelho verdadeiro, da presença do Espírito Santo. Se a gente vai lá em 1 Tessalonicenses 2, versículo 3 a 5, a palavra do Senhor ela diz assim: aquilo que anunciamos a vocês não se baseiam em erros ou em más intenções. E também não tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções. Pois vocês sabem muito bem, não usamos palavras bonitas para enganar vocês, nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro. Então Paulo, nessa carta aos Tessalonicenses, ele está dizendo o óbvio, porque as pessoas questionavam as intenções dele. Poxa, mas por que você começou a pregar essa mensagem? Qual que é a tua intenção? E eu já fui questionado disso. No começo, quando eu comecei a me converter, as pessoas questionavam por que eu estava servindo, qual que era o meu interesse, se eu queria abrir uma igreja, se eu queria isso. Eu não queria nada, eu só queria ficar perto de Deus. Só que quando as pessoas me questionavam disso, ela estava falando de quem? Delas mesmas. É através da pergunta das pessoas que nós entendemos a intenção que está dentro dela. A pessoa que ela é ciumenta, a pessoa que ela é possessiva, a pessoa que ela gosta de acusar os outros, que gosta de pegar o celularzinho para ficar vendo, fuçando mensagem, fuçando grupo e criando histórias, é porque ela faz a mesma coisa. E o medo dela é que você esteja fazendo o que ela faz. Então ela vai vir ali se colocar como uma autoridade. Os demônios que nos assustam são os mesmos que nós permitimos que fiquem perto de nós. Porque se é Jesus que está comigo, eu não vou pensar isso jamais da pessoa. Não vou pegar o celular, não vou olhar, não vou acusar, não vou achar, não vou me sentir inseguro, não vou achar que a pessoa não me ama, não vou achar nada. Porque eu quero perto de mim a verdade, não a acusação. Se você tem necessidade disso, eu acho que você deveria repensar a tua vida. Tem alguma coisa errada com você. Quando você começar a ler a Bíblia, quando o Espírito Santo começar a viver em você, você vai ver que todos esses sentimentos, essas paranoias, elas vão sumir porque essas coisas elas não vêm de Deus. Então Paulo, ele tinha feito uma escolha. No passado ele já serviu a igreja e agora ele estava servindo a Jesus. Ele falou, bom, o meu interesse já não é mais em agradar as pessoas nem nada, eu quero agradar a Deus. E é o que ele diz, aquilo que anunciamos a vocês não se baseiam em erros ou em má intenção. E também não tentamos enganar ninguém. Então quando eu anuncio a mensagem de Deus, é a mesma coisa que ele fazia. E a mesma coisa que você faz quando você ajuda ao Senhor. É falar o que está na palavra de Deus. Independente. Então nós não estamos aqui criando um caminho, uma terceira via para que as pessoas elas possam andar. Eu não quero tirar você da igreja A para colocar na igreja B, para tirar o dinheiro do pastor A para dar para o pastor B, ou da igreja X para Y e... Cara, eu não tenho o menor interesse nisso.
Aonde você vai estar é onde o Espírito Santo quer que você esteja, não eu. Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Eu sou apenas aquele que lê o que está na palavra, mais nada. O que você recebe é o que está na palavra, o que muda a tua vida é o que está na palavra. Eu sou o menor de tudo isso. Se um dia não tiver eu, outra voz vai fazer o mesmo trabalho. E tá tudo bem. E assim essa mensagem ela vem sido carregada. Mas o que nós devemos tirar da mensagem é o quê? Aquilo que é meu. Então eu posso usar o meu testemunho para dizer, olha o que Deus mudou na minha vida, olha como eram os meus sentimentos, olha como era o meu comportamento, olha o que mudou e olha o que precisa mudar, isso eu já consigo fazer, isso eu não consigo, isso é assim, isso não é, e a gente vem se guiando baseado na nossa limitação, porque nós somos limitados. Se nós podemos algo diferente hoje é porque Deus está conosco. Nós não temos nos tornado melhores porque nós somos melhores, mas é a presença de Deus que tem feito a diferença. É a mesma coisa se você estivesse recebendo uma mesada todo mês de alguém. Então, nos meses que essa pessoa tem te ajudado, você tem conseguido comer melhor, tem conseguido pagar as contas em dia, mas tem alguém ajudando. A partir do momento que essa pessoa parar de ajudar, você já não consegue mais pagar as contas. E é a mesma coisa. Só que nós não buscamos a presença de Deus porque Ele nos ajuda, mas porque nós queremos estar com Ele, porque a nossa vida se completa junto dEle, como uma família mesmo. Então nós precisamos separar as necessidades desse mundo com as coisas que são de Deus. Nós temos maior necessidade espiritual que terrena, porque muitos vivem sem acreditar em Deus, entre aspas, porque a vida dele está ligada à dependência de diversas coisas desse mundo. A nossa vida não depende de nada. Eu tava olhando lá um negócio e falei, se viesse uma bomba atômica e todo mundo morresse, pra mim tava bom. Amém, louvado seja. Mas você não tem sonhos? Não, não tenho. Meu sonho tá no céu, meu desejo não tem nada aqui. Aqui eu só tô esperando. Como a Bíblia nos ensina, vocês vão estar esperando. Esperando, enquanto vocês esperam, vamos ajudar outras pessoas a enxergar o caminho, a anunciar o Evangelho? Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Quem que aprovou? Ou chamar de ministério? Deus. Quem tem dado conhecimento para que isso possa ser realizado? Deus. Quem tem sustentado essa obra sem pedir R$1 para ninguém? Deus. Deus, Deus, Deus. Mas não importa. Sabe, a justificativa de um não garante o que muitos estão sentindo de bom. E sempre a gente recebe um testemunho de alguém, olha, eu estou ouvindo há tempo o devocional e minha vida mudou, eu já estou lendo a palavra de Deus. E aí ela já entende que Deus mudou a vida dela. Eu sou apenas o começo, eu sou aquele, dá uma olhada aqui, conversa com esse carinha aqui, fala com Jesus aqui, vê se ele não dá um jeito. Muda o teu foco, muda os teus pensamentos, vê se a tua vida ela não muda. Então aquilo que nós temos anunciado é aquilo que Deus aprovou. E tem dia que eu falo as coisas, eu gostaria de não ter falado, porque eu sei que só causa divisão e confusão. Mas ainda assim eu continuo pregando a palavra. E Jesus fazia isso sempre, e era perseguido por isso. E será que eu deveria criar um evangelho que se baseia na paz que eu quero que esteja, porque eu não quero arrumar confusão? Eu não estou arrumando confusão com ninguém. Eu só estou colocando na minha voz aquilo que o Espírito ensina, aquilo que Deus deixou escrito. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, quem põe à prova as nossas intenções. Então, se o que eu tenho falado está na palavra de Deus, e eu não tô... Você sabe quem que incomoda essa pregação? É só aqueles que se acham religiosos, aqueles que nunca leram a Bíblia, aqueles que discordam de Deus, aqueles que praticam heresias, sabe? Aqueles que não conseguem entender o que está acontecendo, que espiritualmente está morto. Porque se tivesse vivo, eu duvido que o Espírito Santo estaria tolerando idolatria e estaria tolerando coisas que ele mesmo fala que não é para nós fazermos. Então já não tem sentido. Pois vocês sabem muito bem que não usamos palavras bonitas para enganar vocês, nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro.
É aquela pregação que você olha, água com açúcar. É o Deus do amor, é o Deus que tudo pode, é o Deus que não precisa se arrepender, é o Deus de tudo, é só isso. E tem um monte de pregador assim, um monte. E os que têm mais audiência são desses. Porque as pessoas, elas precisam disso. Elas querem esse evangelho. Elas querem ser tapeada para ganhar dinheiro. Elas querem. Elas querem estar ali como massa de manobra. A pessoa fica 15 minutos ali pedindo, dá like, curte, compartilha, não sei o quê. Só isso. O interesse dela é que você se salve? Não. Ela gastou o tempo no começo já pedindo isso para você. E eu só te peço uma coisa. Leia a palavra de Deus. A única coisa que eu peço. Já viu eu pedindo outra coisa? Nunca pedi nada. Não pedi nada. Se eu preciso de ajuda, eu oro. E é Deus que manda a ajuda. E é assim. Então, se você não começar a questionar quem tem pregado para você e se a sua vida tem mudado, tem um monte de canção que é linda, é mensagem bonita, mas não edifica a vida de ninguém, porque ele não está ligado na palavra de Deus. Por que Deus ele deixou a Bíblia? Para ser a base. Agora, se eu não preciso dela, é só usar o nome de Jesus e pregar qualquer tipo de opinião, para que precisa da Bíblia? Joga fora. Se nós não precisamos das palavras de Jesus, dos exemplos de Jesus, porque ele sempre diz, como dizem as Sagradas Escrituras, não precisa. Ou será que Deus também avisou que isso aconteceria? E também deu uma postura a nós, que estamos tomados pelo Espírito Santo, porque anunciar o Evangelho é para todo mundo. Todos nós que somos filhos de Deus, nós anunciamos o Evangelho, porque se nós estamos com o Espírito Santo, essa é a característica. Nós falamos sobre isso do chamado de ontem. Lá em 2 Timóteo 4, versículo 2 a 4, a palavra do Senhor ela diz assim: pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixaram de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Paulo, ele já está avisando Timóteo sobre o que vai acontecer. A vida do homem, ela dura um certo tipo de tempo, mas o espírito, ele é eterno. Então o espírito, de ciclos em ciclos de vida, ele continua avisando as pessoas sobre as mesmas coisas. Por isso que nós conseguimos ler a palavra de Deus, mesmo escrita em um tempo tão diferente, acontecendo as mesmas coisas hoje, porque os sentimentos são sempre os mesmos. E os espíritos que influenciam os sentimentos são sempre os mesmos. Então a palavra ela vai permanecer acontecendo sempre. Não importa o quão evoluído nós achamos que nós estamos hoje. O diabo ele domina a nossa vida do mesmo jeito. E o que muda esse ciclo? É a palavra de Deus. Mas é qualquer palavra? Não. É a palavra que está na Bíblia. Exatamente. Sem tirar e nem pôr nenhuma linha. Pregue a mensagem e insista em anunciá-la. Essa é a razão da nossa vida. Pregar a mensagem e insistir. Insistir. Persevere na mensagem. E o que seria insistir? Será que eu chegar em quem não quer ouvir e ficar falando na orelha dessa pessoa mesmo assim? Não. Insistir é quando você posta na tua rede social e ninguém curte, ninguém compartilha e ninguém comenta. Você insiste. E continua insistindo. Porque nós não estamos pregando para ganhar likes nem curtida. Esses seriam os interesses pessoais. Nós estamos pregando e anunciando porque é assim que Deus nos pediu. Porque mesmo que ninguém curta, tem pessoas lendo. Mesmo que a pessoa ela não tenha coragem de ir lá se manifestar, ela está prestando atenção e em algum dia ela vai chegar em você e vai revelar. Por muitos e muitos dias eu fico falando sozinho. Eu não tenho um feedback, eu não tenho uma resposta, eu não tenho nada. Porque tem uma semente que está sendo germinada. E para a semente poder germinar, ela precisa morrer.
ela precisa deixar de existir. A planta, para ela crescer para cima, primeiro ela cresce para baixo, ela cria raízes. E eu estou pregando para quem? É para minha vaidade ou porque Deus está falando fale? Se eu só estou fazendo o que Deus fala, o resultado não precisa ser eu. Eu preciso apenas fazer. Eu preciso apenas permitir, seja no tempo certo ou não. Às vezes nós perdemos a oportunidade, porque Deus ele nos incomoda para falar alguma coisa para alguém, para pedir alguma coisa para alguém, para perdoar alguém, para conversar, e a gente fica ali esperando o tempo certo. O tempo certo é quando Deus fala faça. Esse é o tempo certo. Não é o tempo que a minha razão olha a pessoa e fala, ele tá brava comigo, eu não vou lá falar, agora não é o momento, agora não é... Meu, se eu tô dependendo de fatores externos, eu não tô dependendo de Deus. Se o Senhor é quem cuida de mim, e Ele tá falando faça, é para fazer. Eu não tenho que estar preocupado com o resultado, é a mesma coisa que eu tô falando. Porque se você precisa cuidar para que tudo dê certo, para que você precisa de Deus? Tá aparecendo as pessoas rumando rumo ao mar, e o mar fechado, e eles, Moisés, o mar tá fechado, vamos orar. Deus falou, falei pra vocês marchar, não falei pra vocês orar. E quando chegou lá, Deus deu instrução, mas eles estavam na porta do mar, bate que vai abrir. Então, eles já não tinham outro plano, e é assim que funciona a nossa vida. Nós não vamos fazendo porque nós temos um plano, nós vamos fazendo porque Deus assim manda. Procure convencer. Como que eu convenço as pessoas? É através do meu próprio testemunho. Repreenda. Como que eu repreendo as pessoas? Através da palavra de Deus. Então eu vou através da Bíblia e mostro. Para qualquer pessoa, não. Para quem está se convertendo. Para quem lê a palavra de Deus. Para os outros não adianta. Eles não conseguem reconhecer porque o coração deles é duro. E é o diabo que está neles. E o diabo ele mente, o diabo ele acusa, o diabo ele põe a culpa, o diabo ele questiona. Deus ele repreende e fala, você devia fazer isso. Ai, mas por quê? Ai, mas não sei o quê. Parece uma buzina velha. E aí? E ensine, repreenda, anime. E como que a gente se anima? É através da palavra de Deus, porque a princípio, aquela exortação, aquela repreensão, parece que é algo que está me encurralando. Mas depois eu percebo que é algo que me liberta. Eu lembro que quando eu era menor, eu tinha uma mobilete e eu gostava de ficar correndo por aí e sempre caía. E aí ralava tudo. Chegava em casa sangrando, a mãe doida, o pai doido. O que eles faziam? Colocava no chuveiro, aquelas buchas caipira com sabão e lavava, mas aquilo doía, que parecia que ia tirar a alma do corpo. Por que eles faziam aquilo? Para tirar a fuligem. Então, para limpar a consequência das minhas próprias atitudes, eu tive que sofrer uma coisa que eu não queria. Mas aquilo era necessário, eles não estavam me punindo, eles estavam me ajudando a se curar. E a palavra, ela é assim, a princípio parece que tem alguém esfregando esse machucado, mas essa ferida ela vai sarar, diferente de antes, que isso ficava ali e não permitia que curasse nunca. Ensine com toda a paciência. Não tem jeito de eu ter paciência sem Deus. Senão você vai acabar me perguntando quantas vezes eu vou ter que perdoar o meu irmão. 7 vezes? Não. 70 vezes 7. Se a pessoa dizer estou arrependido e pedir perdão, você perdoa. E isso nós estamos falando de novo de pessoas cristãs. Porque se a pessoa não for, nós vamos lá viver em paz com ela. Nós vamos lá dizer, reconhecer o bem que essa pessoa já fez para nós vamos sair de perto. É simples, só que você vai pôr uma linha ali que não vai ficar mais mal-estar. É diferente as coisas. A maturidade espiritual, ela mostra que a expectativa tem que estar em Deus e aonde está o Espírito Santo. Porque aonde ele não tiver, não adianta eu ter expectativas. E aqui chega o ponto que onde toda a igreja está morta. Pois vai chegar um tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos. E onde você acha que esses desejos vão estar sendo anunciados? Dentro da igreja.
Olha quanto culto maluco que tem, falando de prosperidade, o santo que traz o marido, o santo que não sei o quê. Cara, tem cada loucura, se você começar a estudar e ver, só tem gente doida, Só loucura. Então elas estão procurando isso na onde? Na igreja. E tem igreja que vai dar justamente isso. Se você quer ver a Deus, Ele te dá uma estátua. Se você quer orar de uma forma que você não precisa saber orar, eles te dão um livrinho ali, você ora aquilo, é só repetir aquele conjunto de coisas ali, como se fosse uma mágica, né? É, um livro que você abre mágico. Não importa se aquelas palavras estão de acordo com a Bíblia ou não, se Deus condena esse tipo de prática ou não, se isso é certo ou não, por quê? Porque acima está a tua intenção e o teu desejo. E arranjarão para si mesmas uma porção de mestres, que vão dizer o que elas querem ouvir. Adianta a gente anunciar o evangelho, eles não vão dar atenção. Eles já juntaram os mestres que eles queriam. E no final, o que vai acontecer? Vai viver no sofrimento, na dor e nisso o tempo inteiro, na dependência emocional. Não conhece a vida verdadeira, a vida que nós anunciamos, não conhece nada. Vai viver aí buscando coisas, buscando a aprovação de pessoas, só. E aí, ao fim, essas pessoas deixaram de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Porque é assim que eles justificam. Aquilo que não está na palavra de Deus é tradição oral da igreja. Está sendo repassado. E continua morto. Fica à vontade. Dá para sentir o cheiro de podridão. É só ver a vida. É só ver o que defende. É só ver. É só ver a ignorância quando vem debater alguma coisa. Porque tudo que eu falo eu mostro na palavra. Eu tenho essa opinião porque está assim na palavra. É porque eu sou melhor? Não, é porque é assim que eu me guiei. E foi assim que Jesus me ensinou. Agora, se você quer o verdadeiro ensinamento, está na palavra. E o que eu falo todo dia? Leia a palavra de Deus. O que muda a vida das pessoas? É a palavra de Deus. E é só isso. Não tem nada além disso. Então lembra sempre, o Evangelho de Cristo não se baseia em interesses pessoais, mas na fidelidade à palavra de Deus. E se você não consegue avaliar o que você tem ouvido dentro da igreja, deveria começar a ler a Bíblia para você ver se aquelas pessoas estão pregando a verdade ou estão pregando os seus próprios interesses, porque eu consigo reconhecer. Depois de tantas e tantas vezes que eu já li a Bíblia, eu consigo reconhecer o que está na palavra e o que não está, o que é pensamento de Jesus e o que não é. Porque 90% lê um versículo da Bíblia que está na Bíblia e depois fica falando groselha, só fala o que acha. Fala, berra, grita e fica aquela loucura, tudo aquilo, daquele jeito. Deus deve ser surdo, né? Porque eu nunca vi. O espírito de mansidão trocou. E quando começa as dancinhas, marchinhas, aquelas vozes malucas, pelo amor de Deus, eu não consigo ver Jesus fazendo aquelas coisas. O Espírito Santo nunca se manifestou dessa forma comigo. Então eu não sei o que acontece, sinceramente eu não sei. Talvez eu que nunca tivesse tido então, né? Porque se aquilo é o Espírito Santo, eu não sei o que eu tenho. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor Ele possa te dar entendimento, sabedoria, que você tenha coragem para se posicionar, que você tenha coragem para ler a palavra de Deus, para testemunhar, para anunciar o Evangelho, para obedecer ao Espírito Santo, para renunciar ao pecado, para viver em comunhão com Deus, para entregar para o Senhor todas as tuas preocupações, toda a sua ansiedade, toda a tua angústia, tristeza, para você deixar Deus te ensinar. Começa lá em Mateus, começa lendo. Se você acha que o que eu falo não é palavra, leia a palavra, por favor. Depois você vem e fala, Gabriel, tá aqui na Bíblia, tá falando assim. Ou não, você vai concordar, realmente me enganaram, realmente eu tinha juntado mestres para si mesmo, realmente eu acreditava em lendas, realmente a minha vida mudou depois que eu comecei a receber o Evangelho verdadeiro. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.